Olá, bem-vindos a mais uma aula de português com o professor Teacher Luiz Carlos, aqui no curso de inglês PSO, Português Simples e Objetivo. Hoje, primeira aula sobre verbos, tá bom? O conteúdo de verbos, né, sobre verbos é um assunto vasto. Então, talvez seja terminar esse assunto em 3 ou 4 aulas, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui. O que é verbo? Verbo são palavras que expressam estado. Deixa eu botar o lápis aqui. Então, verbo expressa um estado, ação e fenômeno da natureza. E o verbo na classe gramatical é variável, não é isso? Aqui as flexões do verbos, né? Flexões verbais, eles flexionam em número, que é singular e plural, vamos ver isso mais à frente, pessoa, tempo, modo e voz. Número. O número pode ser singular ou plural. Exemplos. O animal fugiu, singular. Os animais fugiram, plural. Pessoa. Primeira pessoa, aquela que fala. Exemplo, eu respondo. Primeira pessoa, respondo, né? Nós respondemos. Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa, aquela que ouve. Tu respondes. Segunda pessoa do singular. Vós respondeis. Segunda pessoa do plural. Aquela que ouve ou aquela com quem se fala, né? A segunda pessoa. Terceira pessoa, aquela de quem se fala. De quem se fala. Exemplo, ele responde. Terceira pessoa do singular. Eles respondem. Terceira pessoa do plural. Aqui as variações do verbo, né? E modo. Quais são os modos verbais? Então, eu costumo dizer que quando você pensar em verbo, você pensa no número 3. Porque são 3 as formas verbais, 3 os modos verbais e 3 os tempos verbais, tendo as suas subdivisões. Modo indicativo, né? Tem o modo indicativo que indica uma certeza. O modo subjuntivo indica uma hipótese ou dúvida. E o modo imperativo pode indicar ordem, conselho ou pedido. Então, os modos verbais. O modo verbal não confunda com as formas verbais, né? A forma gerúndio, passivo e infinitivo. Vamos ver mais à frente. O modo indicativo, exemplo, o pessoal está estudando, está estudando, o modo indicativo, né? Indica uma certeza, tá? Pode ser uma afirmação ou negação. Se eu dissesse o pessoal não está estudando, também era um modo indicativo, né? Indica uma certeza. Agora, o modo subjuntivo indica dúvida ou hipótese. Gostaria que você estudasse gramática. Estudasse, ó, a forma verbal aqui, né? Modo subjuntivo. Gostaria que. E geralmente o modo subjuntivo vem antes de um que ou de um se. Por exemplo, se você estudasse, você se sairia melhor. Se você estudasse, né? Então, ou gostaria que você estudasse gramática. Modo imperativo. Faça o seu trabalho da escola. Faça. Pode ser ordem, pedido, conselho, tá bom? Os tempos verbais. Os tempos verbais temos o presente, pretérito e futuro. Tá? O pretérito pode ser perfeito ou imperfeito ou mais que perfeito. E temos aqui, por exemplo, o pretérito, vamos botar o verbo aqui falar. Por exemplo, o verbo falar, né, na sua forma sem variação no infinitivo, né, falar. Olha só, o pretérito, temos aqui 2 pretéritos. Por exemplo, falou e falava. Falava. Então, olha só. Os dois são pretéritos, mas olha só. Você bota a palavra um bizu aqui, né? Um bizu para você não errar no tempo verbal. Você bota a palavra ontem ou antigamente. Antigamente. Aqui combinar para ontem, né?
Qual é o tempo verbal que vai combinar com ontem? Para ontem vai ser pretérito perfeito, tá? Perfeito. Para antigamente, pretérito imperfeito. Corrigir aqui a letra. Para antigamente, pretérito imperfeito. Vamos ver a palavra falou. Ontem ele falou ou antigamente ele falou? Qual combina? Ontem, né? Ontem ele falou. Então, se é ontem ele falou, então aqui falou é pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Agora, antigamente ele falava, né? Antigamente. Então, falava é pretérito imperfeito, tá bom? Quer ver outro exemplo? Vamos botar outro verbo aqui. O verbo estudar. Vamos botar o verbo estudar. Ó, estudar. Vamos botar outra pessoa. Olha só, falou. Quem falou? Ele, né? Ou ela. Terceira pessoa. Então, aqui esse verbo está na terceira pessoa do singular, né? Terceira pessoa do singular. Aqui também, terceira pessoa. Só que o pretérito perfeito e imperfeito. Terceira pessoa do singular. Vamos botar outra pessoa. Vamos botar a primeira pessoa com o verbo estudar. 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 Então, pretérito. Eu estudei. Eu estudava. Estudava. Vamos ver aqui a diferença. Olha só. Vamos botar a palavra ontem e antigamente? Ontem eu estudei ou antigamente eu estudei? Ontem, né? Ontem eu estudei. Se combina ontem, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Antigamente eu estudava, né? Pretérito imperfeito. Pegou aí o bizu? Agora não tem erro, né? Muito bem. Vamos seguir. E o pretérito mais que perfeito? Mais que perfeito. Veja bem, tem um substantivo verbal simples e composto. Simples, que a gente vai ver ainda mais isso. E composto, tá? Os tempos verbais simples e compostos. Simples e composto. Tá composto. Então, simples é só um verbo e composto é dois ou mais verbos, né? Ou seja, a locução verbal. Vamos ver aqui, por exemplo, o pretérito mais que perfeito. A terminação, geralmente, ó, o pretérito mais que perfeito vai ser, por exemplo, falar, falara, falara, dizer, dissera, dissera. Então, o pretérito mais perfeito, você decora esse finalzinho aqui, ó. Dá. Falara, dissera, cantara, estudara, ok? Pretérito mais que perfeito. Decora essa terminação. Brá. Agora veja bem. Falara, dissera. Aqui é o simples, né? Pretérito mais que perfeito da forma simples. E na forma composta? Aqui é simples, tá? E na forma composta? Qual é o tipo verbal equivalente a este? Olha só. Já vi questão, a Sebrae já cobrou questão sobre isso. Por exemplo, ó, perguntou assim, falara ou tinha falado? Falara ou tinha falado? Se perguntar se esses dois verbos aqui é um verbo, aqui é a locução verbal, né? Dois verbos. Tinha falado. Se aqui é o mesmo tempo verbal, está correto. Falara é pretérito mais que perfeito. E tinha falado também é pretérito mais que perfeito. Qual a diferença? A diferença é que falar é pretérito mais que perfeito, é a conjugação simples, né? E tinha falado é composto, tá bom? Tempo verbal composto. E dissera, tinha dito, né? Tinha dito. Ele tinha dito. Por exemplo, então, tinha dito, né? Você vê o verbo no pretérito com o particípio, né? Falado e dito, verbo no particípio. Pretérito mais o particípio é o pretérito mais perfeito, tá bom? Tinha dito, tinha falado, pretérito mais que perfeito composto, e falara e dissera, pretérito mais que perfeito simples. Entendeu? Muito bem.
Agora as formas verbais. Temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Infinitivo. As terminações para o infinitivo é AR, ER e R. AR é primeira conjugação, ER segunda e R terceira. Por exemplo, falar, termina R, AR, primeira conjugação. Comer, segunda conjugação. Cair, terceira conjugação. Tá? Então aqui são as formas verbais. Não confunda as formas verbais com os modos verbais. Né? Os modos é o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E as formas é infinitivo, gerúndio e particípio, tá bom? Agora vamos ver o gerúndio. O gerúndio é a terminação ando, endo e indo. Essa terminação. Por exemplo, falando, NDO, né? NDO, NDO e NDO. Ando, endo e indo, né? Falando, comendo, dormindo, que é o gerúndio. Tranquilo? E o particípio? O particípio nós temos dois modos, o particípio regular e o particípio irregular. Qual a diferença? O particípio regular tem a terminação ado e ido. Por exemplo, falado, caído, terminação ado e ido. E o particípio irregular, o nome já diz tudo, né? Altera. Olha só. Ito, eso, eso, eso. Por exemplo, escrito, termina em ito. Não, escrito. Termina em ito. Aceso, aceso, né? Termina exo, particípio. Expresso, expresso. Termina em esso, né? Particípio irregular aqui. Ok? Então é isso aí. Então por hoje é só esse assunto aqui, tá bom? Vamos ter mais aulas sobre este assunto, esse tema, para que você possa dominar bem os assuntos de verbo, sobre verbo. Espero que você tenha entendido e até a próxima, pessoal. Valeu, até a próxima.